Olá, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live da Revista da Cerveja. Meu nome é Érica Barbosa, sou colunista da revista e hoje a gente vai falar sobre gestão de microcervejarias, da produção ao marketing. Meu convidado é o Paulo Schiavetto, onde ele vai falar de produção e eu sobre marketing. Vou dar um tempinho aí para o pessoal entrar. E aí, Richard Dalon, Carlos Thiago, Peterson, Felipe, do Beer Business aí. Marcelo Moschaider, aluno do Martin Cervejeiro. Muito bom ver os alunos na live. Deixa eu colocar o tema aqui fixado. Ficou escuro, Richard? Vocês estão conseguindo me ver? Richard, responde aí, por favor. Você está conseguindo me ver bem? Ah, o Paulo já entrou. Paulo, manda o convite aí para participar da live. Ó, fixei aqui o tema, gestão de microcervejarias, da produção ao marketing. Deixa eu chamar aqui Schiavetto. Olá, Ei, tá joia? Tudo bem, pessoal? Ei, tudo Érica. bem? Beleza. E aí, pessoal, então, Schiavetto já entrou. O intuito do nosso bate-papo hoje é a gente tentar mostrar aqui a importância da gente relacionar o marketing com a produção, né? Porque, obviamente, não vai dar para a gente entrar aqui a fundo no assunto, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Quando a gente fala sobre gestão, a gente está falando aí sobre gestão de pessoas, gestão financeira, né? Tem bastante assunto sobre isso. Mas eu vejo muito nas cervejarias a produção andando muito separado do marketing, né? Então a gente vai levantar aqui os principais erros que a gente identifica. Vai ser meio freestyle, né, Paulo? É, vai A ser gente vai. no improviso, né? É, quem sabe Não, faz ao gostei. vivo. É tipo marketing e a produção, né? Na realidade, né? Exatamente. A gente é raiz, cervejeiro raiz. Paulo, antes de começar, se apresenta aí pro pessoal. Só Vamos lá, não, não fica a live toda falando da sua experiência, não. não. Sou mestre cervejeiro aí com alguma experiência em produção, pouquíssimo em marketing, muitas brigas aí com comercial, né? E ao longo da carreira e tudo, né? Então, também é uma live que eu vou aprender bastante também como lidar, né? Com esses conflitos ali, né? E gerenciar da melhor maneira, para ter mais recursos, né? Eu sou engenheiro de produção e sou mestre cervejeiro também, aí desde o século passado aí trabalhando aí com cervejaria aí. É, o que você tem de experiência com cerveja eu tenho de idade, né? 28 Tipo, anos. Só isso, só isso. exato. Então, pessoal, eu convidei o Paulo Schiavetto porque ele é um dos cervejeiros mais experientes aí do Brasil. Ele tem um trabalho muito bacana na área de qualidade, né? Gestão de qualidade do produto. Entende muito de flavors, off flavors, enfim. Eu sou fundadora do Martin Cervejeiro, que é o primeiro instituto de ensino do Brasil especializado em comunicação e estratégia para negócios cervejeiros. Então, eu sou profissional de marketing com MBA em marketing digital. Hoje eu faço um mestrado em mídias criativas, onde a minha pesquisa é focada no meio cervejeiro também. Estou investigando como a gente pode mensurar os impactos do marketing digital na venda de cervejas em pontos de venda físico. E sou sommelier, mestre em estilos, né? Então eu trabalho mais com a parte do marketing, degustação e o Schiavetto aí na produção de cerveja. Já fui aluna dele, ele já foi meu aluno e agora É estamos juntos verdade. no projeto, né? Isso aí. Estamos lançando um curso juntos que a gente vai até falar um pouquinho no final. Mas vamos começar então nosso bate-papo. Então, Paulo, Bora lá.
falar primeiro sobre produção de cerveja. Né? Quais são os critérios que você acha importante para fazer o planejamento da produção e quais são as variações que tem entre o estilo e outro em relação ao tempo do planejamento? Como que você faz isso e dependendo da dimensão também da cervejaria? Acho que começa da cervejaria até antes, Érica, né? Tipo, que produtos a cervejaria quer trabalhar, né? Que mercado que ela quer atender, né? Então, por exemplo, existe desde produtos onde o giro é muito importante, então você vai ter um investimento alto para volumes altos, vamos pegar uma cervejaria mesmo pequena, que vai focar mais em Pilsen, né? Estilos que vão girar, por exemplo, um tanque 2 vezes por mês, então o tempo de processo é muito mais curto, né? Então isso funciona em volumes maiores, né? Então a gestão da produção é um pouco diferente ali, né? Até em termos de investimento também, né? Quando o cara está investindo só para... Ele quer uma cervejaria que produz estilos mais elaborados e só aqueles, por exemplo, né? Então os tempos de processo aumentam, as respostas são mais lentas também, né? Então o cara trabalha com produtos que vão ficar um mês ou mais aí em maturação, né? Ou dentro de um mês se gira 20, 30 dias de tempo total de processo. Isso muda bastante em termos de aquisição de matéria-prima e o próprio investimento na cervejaria, né? Uhum. Então, mas de modo geral ali, o grande interesse é assim, a gente sempre tem que ter a produção, no caso, ela sempre vai receber alguma coisa, né, de previsões, de comercial, de elaboração, de planejamento, né, do PCP da fábrica, que entra com as duas áreas juntas. Você vai ter ali a parte industrial, a parte comercial, né, e isso você faz geralmente uma previsão. Nas melhores empresas, isso aí é colocado com pelo menos um mês de antecedência, para você ter um primeiro planejamento, né? E semanalmente isso é revisado, semana a semana, porque a cerveja você não vai fazer aqui e vai estar pronta para amanhã, né? Então não adianta ter uma grande ação lá de marketing para este fim de semana. A cerveja nem foi produzida, né? Então o PCP é tudo nessas fábricas, né? E quem se dá melhor assim, em termos de lucratividade, inclusive, é quem consegue respeitar bem isso, né? Planejar bem. Uhum. Então, muita gente acha que marketing faz só a parte da comunicação, né? Mas, na verdade, o marketing é estratégia. Quando a gente fala de marketing, a gente está falando aí de pensar qual produto a gente deve lançar para um mercado consumidor, como que deve ser a precificação, como vai ser a distribuição dessa cerveja, quais são os canais de venda, né? E qual vai ser a estratégia de comunicação, e não só como vai ser a comunicação. E aí, quando a gente fala dessa estratégia, pode partir, inclusive, do marketing. Qual é o estilo de cerveja que a gente pode produzir, ou qual vai ser algum ingrediente que a gente vai utilizar como adição, ou de repente produzir uma cerveja exclusiva para um supermercado, ou para uma ação que a gente vai fazer num clube de assinatura, né? Ou produzir uma cerveja para um evento específico. Então isso precisa estar muito alinhado, né? Claro que o ideal é que o profissional de marketing, né, o gestor da empresa, seja do meio cervejeiro, né, seja sommelier ou tem algum entendimento sobre cerveja, mas ou tem alguém na equipe, né, Érica? Ou tem alguém na equipe, Exatamente. Conversa com a equipe, né? Porque muitas ideias são bacanas, elas precisam ser bem executadas. Eu também não acho que o cervejeiro nunca deve ser resistente, né? A uma ideia nova, uma novidade e tal. Ele tem que conversar e alertar sobre riscos de estabilidade, etc. e tal, para o marketing saber trabalhar também, né? Com esse feedback, né? Sim. Eu vejo muito que, na maioria das cervejarias, acaba que o mestre cervejeiro que sempre determina quais são as cervejas que vão ser produzidas. Não tem tanto essa participação do marketing. E aí, o setor de marketing fica sabendo do lançamento uma semana antes, ou às vezes 3 dias antes, assim, tipo, papum, tem que lançar. E aí, corre para fazer um release para a imprensa, né? Quando faz... Às vezes no craft, onde o cervejeiro é o dono, é assim, né? Em grande empresa não funciona assim, né? Geralmente a gente recebe o que produzir, né? Então é um pouco esse meio termo, é engraçado. E, inclusive, a gente pode aprender com as grandes, né, sobre isso, porque quando a gente fala dos grandes grupos, existe todo um estudo de mercado antes de lançar qualquer rótulo. Tudo é muito bem pensado, né? No craft, não, é muito no amor, na paixão. Tipo, eu gostei desse insumo aqui, vou adicionar e foi. Não sabe nem se tem aceitação, né? Mas é legal esse ponto aí. É legal esse ponto aí, porque, por exemplo, também tem o oposto, né? Às vezes os caras não perceberam, né? Foram só num tipo de linha de pensamento e deixaram uma lacuna enorme, né? Bom para as craft, né? Bom para as indústrias artesanais, né? E deixaram, né? Hoje você não tem, ficou muito tempo no Brasil sem ter uma Pilsen decente, por exemplo.
No sentido, decente eu falo assim, no sentido de catálogo, né, de uma cerveja com mais amargor e tal, foi se perdendo com o tempo, né? Isso tudo foi meio uma imposição também de marketing para a indústria, né, que até foi retrucada em alguns casos, sabe? Alguns cervejeiros até, e corpo técnico, ele falou, não, assim, tá um pouco longe demais, tá vendo? Não, não. Então foi se feito muita coisa em nome de drinkability maior, né, e até se perdeu, né, casos aí para mercados para outras empresas que vieram depois para o Brasil e tal. Então tem os dois extremos, né? Os dois acabam dando uma erradinha. Mas falta bastante profissionalismo, assim, de entender mais o marketing, né? Por parte das craft, eu acho. Sim, com certeza. Eu acho que é um trabalho muito importante dos dois lados, né? É o marketing entender o mestre cervejeiro, né? E o mestre cervejeiro entender o lado também da aceitação de mercado, se faz sentido para o portfólio, né? Se faz sentido, de repente, lançar aquela cerveja numa outra linha separada, se vai ser de linha, se vai ser sazonal, né? Então, esse estudo de portfólio, ele tem muito a ver também com o público que a gente quer atingir. Eu costumo sempre associar esse portfólio à matriz BCG, que é uma matriz que a gente classifica os produtos entre vaca leiteira, produto estrela, interrogação e abacaxi. A vaca leiteira é aquela que vai pagar as contas da fábrica. Então é importante a gente saber qual é a nossa vaca leiteira, e se a gente não tem um produto que é carro-chefe, a gente lançar um que vai, né, ter um giro maior, que vai ter uma distribuição também mais intensiva e que vai permitir que a gente consiga produzir rótulos mais exclusivos, né, ter cervejas de repente envelhecidas em barril e tal, porque se a gente estiver lidando só com uma produção pequena para um público mais seleto, é difícil a gente manter a estrutura de uma fábrica, né? O produto estrela seria o produto que vai trazer conceito para a marca, que pode ganhar medalhas, que vai dizer aqui você veio. A interrogação, quando a gente está fazendo um teste no mercado, né, está lançando produto que você ainda não sabe se vai ser bem sucedido ou não. E se for bem sucedido, pode virar um produto estrela, e se não for, ele pode virar um abacaxi. Que é aquela cerveja que você já fez de tudo para tentar vender e não vai ter aceitação. E é a hora de a gente saber que tem que tirar esse rótulo do portfólio, né? Então, quando a gente fala de gestão de microcervejaria, um dos pontos principais é a gente fazer uma boa gestão também do nosso portfólio, entendendo o que é carro-chefe, onde a gente deve focar os esforços do nosso marketing. E aí a gente está falando de gestão comercial, de publicidade, de marketing digital, né, com foco onde a gente vai ter uma maior lucratividade. O que vai trazer o conceito para sua marca, o que são testes, né, experimentos, e o que a gente precisa retirar para a gente não ficar ali sufocado, né, tentando produzir uma coisa que não vai ter aceitação. Agora, você vê assim, dessa linha, muita gente quer ter essa linha completa, né, quer ter todos eles. Às vezes não precisa, né? Tem muita gente que tira para qualquer lado, né? Eu vejo muito, o feeling é esse, não sei se é verdade, o que você acha? Sim, eu também acho. O cara quer ter a vaca leiteira, aí quer ter a cerveja no top, no barril e tudo, fazer de tudo ao mesmo tempo. E às vezes nem a identidade da cervejaria é muito isso, né? Às vezes até pelo rótulo, né? Você vê que cada rótulo tem uma identidade completamente diferente e nada se comunica, né? E parece que são cervejarias diferentes. Eu acho que até dá para fazer isso, atirar para tudo quanto é lado, se você tiver uma estratégia de segmentação de linha de produto. Né? Quem fazia isso muito bem era a Baker. Eles tinham uma linha tradicional, né? Que tinha ali uma Pilsen, uma Weizen, uma Red Ale. Tinha a linha Três Lobos, que tinha adições, né, de outros insumos, açúcar mascavo, capim-limão. E tinha lá as mafiosas, que era uma linha um pouquinho mais cara, que era uma Double Red Ale, uma Double IPA. Então dá pra gente segmentar dessa forma também. Verdade. Tem uma pergunta aqui do Cerveja em Prosa. Qual é o melhor e mais rápido canal de vendas para uma microcervejaria? Olha, eu não vou te dizer que tem um canal melhor e mais rápido, ainda mais agora em tempos de pandemia, né? Porque quando a gente falava antes da pandemia, quanto mais bares estivessem vendendo a cerveja, melhor. Agora, muitas estão focando principalmente no e-commerce e no delivery próprio, né? Vendendo direto para o consumidor final, até porque a lucratividade ainda é maior. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, entrando em gestão, para não atropelar os canais de venda parceiros, né? Porque a gente precisa também ter essa distribuição, a gente precisa ter canais para escoar a venda.
Então, a gente não pode simplesmente focar só no e-commerce próprio no delivery, vendendo a um preço de PJ, né, de pessoa jurídica para o consumidor final. E aí o bar, o supermercado, quer dizer, o supermercado já vende super barato, né? Já é um ponto à parte que eu vou falar depois. Mas aí depois o bar, uma loja, um empório, não consegue vender essa cerveja porque quando coloca a margem em cima está muito mais caro. Né? Então, eu acredito muito que é importante a gente fazer uma boa prospecção de canais de venda, e agora mais do que nunca, canais de venda que tenham delivery, né, que atendam em casa também, vender também online, e se for vender no supermercado, onde você ganha volume, eu acho importante ter uma estratégia também de portfólio onde você não tem as cervejas mais exclusivas sendo vendidas lá, porque o supermercado, primeiro que ele tem uma boa margem para negociação. Né? Eles conseguem comprar muito mais barato. E a margem que eles colocam em cima é muito pequena. Né? Até porque eles não ganham só com a cerveja, eles estão ganhando ali com feijão, com arroz, com a carne. Então, a gente colocar os nossos rótulos mais exclusivos à venda no supermercado dá um tiro no pé, porque depois a gente não consegue vender em outros canais de venda. Né? Então, eu acho que tem que ter uma boa gestão de entender, né, que tipo de produto a gente pode vender em cada canal e tentar entrar sim em supermercado, vender sim online, mas continuar vendendo através de bares, lojas, empórios, inclusive olhar para pontos de venda fora da caixa também. Né? Não é só ponto de venda cervejeiro que vende cerveja. Mas isso a pandemia deu uma ajuda, né? A pandemia deu uma forçadinha. Falei, ei, olha esse mercado aí, né? Porque salvou muita gente também, mercados que eram meio desprezados ali. Sim, eu vi muita cervejaria desprezar os graulerzinhos, eu vi outros falar, não vendo para supermercado. Aí, de repente, uns caras, o que salvou foi o autosserviço, porque o cara tinha uma linha de invase lá e conseguiu sobreviver. O outro cara que não só entregava, né, altos produtos por aí, teve que botar o graulerzinho de 1 litro lá e entregar lá pro cara lá para poder sobreviver, né? E muito disso vai ficar depois, né? Sim, com certeza. As estratégias que a gente está adotando agora, em tempos de pandemia, eu acredito muito que elas vão se manter, até porque as pessoas mudaram os hábitos de consumo, né? Quem tinha resistência a pedir delivery, quem não comprava online e passou a comprar por causa da pandemia, muitas vezes gostou porque conseguiu um preço mais acessível, ou gostou da comodidade, né, de receber em casa, de ter alguns momentos em casa assistindo Netflix, né? E por mais que volte a consumir nos pontos de venda físicos, ainda continuam consumindo em casa também. Cerveja em Prosa perguntou se no supermercado coloca a vaca leiteira. Eu acho que sim. Né? Se você tem aí um portfólio com 6 estilos de cerveja, onde 2 são principais ali para venda, são a vaca leiteira, né? Sei lá, uma Pilsner e uma IPA. A gente pode colocar esses rótulos no mercado e deixar os outros para outros canais mais exclusivos. E aí, Paulo, quero deixar você falar também. Quais são as principais... viajando nessas estratégias, né? Esse tema do que aconteceu agora... Não, vai. Em relação à linha de produtos, em relação ao que a cervejaria vai planejar, olha, eu vi bastante coisa. Bom, agora só para fechar o assunto, né, um pouco da pandemia, que a gente já foi bem discutido e tal, mas, por exemplo, a produção teve que se adequar muito rapidamente em alguns lugares, né? Caçar insumos, né? Eu dei o exemplo do growler, né? Faltou growlerzinhos aí por ali. Outros tiveram que apressar a conclusão de linhas de lata e garrafa para correr, para fazer produção. A gente até ampliou produções nesses casos ali, né, em detrimento de um outro. Então teve de tudo ali. Eu acho que, de modo geral, né, o que precisa ter mesmo é que, antes de se aventurar, né, em novas linhas, novos produtos, ter essa identidade da empresa, né, das linhas de produtos que ela tem, e isso tem que ser bem comunicado com a produção. O que eu vi é muito caso, você citou o exemplo de Baker, não só lá, mas em tantas outras ali, quantas vezes você vê que é previsto um lançamento de um determinado produto, aí falta rótulo, falta insumo, falta a tampinha, né, falta a caixa, né? Então essas coisas não podem ser feitas assim de última hora. Então, se é para lançar alguma coisa, tem que ser em conjunto, né, e com a logística da empresa ali, para realmente suprir a área de produção para isso, né? Para que não tenha uma falha ali na frente. Né? Isso eu vejo, é muito comum ter esse tipo de aresta, né? Foi o que me ocorreu assim de primeira etapa, né? E outra coisa é que as cervejarias que também
focam com muita novidade, 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 algumas perdendo dinheiro também com isso, porque de repente o mercado quis a novidade e abandonou, ele lançou novidade antes de vender o que tinha. Em estoque até em adegas, às vezes, já vi casos assim, né, que a cervejaria tinha um produto, uma IPA, por exemplo, no outro mês lançou outra IPA, e no outro mês lançou outra IPA, né? E aí o pessoal vendedor, como o povo só quer novidade, os próprios vendedores da própria cervejaria preferiam vender só a novidade. E aí ficou encalhada a cerveja antiga, que teve que ser liquidada lá. Então isso gera prejuízo até em cima de prejuízo. Trabalhar sem uma estratégia, né? Você fala muito na estratégia lá, da estratégia lá do Estratégia. grego. Estão ouvindo, senhores? Capitão Nascimento. Então, eu acho que, total de acordo, eu acho que dá sim para a gente lançar novamente o mesmo estilo, com uma outra pegada, um outro insumo, né? De repente um lúpulo novo e tal. Mas desde que tenha esse planejamento aí também de olhar a gestão do estoque, né? Ver se já está acabando, que aí você pode fazer sazonalmente, né? Se você vê que vai girar, sei lá, a cada 2 meses aquela litragem que você está produzindo. Ao invés de lançar uma sazonal todo mês, lança a cada 2 meses. Não é algo tão complicado assim. Eu acho que é uma questão de comunicação mesmo. Tem um case que eu gosto sempre de falar. Estou vendo um monte de comentário aí, eu já vou responder vocês, pessoal. Eu só não quero perder esse gancho. Teve uma época que eu trabalhei para um e-commerce de cerveja, que eu produzia os textos. E como era um volume muito grande de textos que eu tinha que fazer diariamente, né? Chegou uma época que eram quase 10 textos por dia. Eu não degustava a maioria das cervejas, porque o e-commerce ficava em São Paulo, eu no Rio de Janeiro. Então, o conteúdo era muito baseado no meu conhecimento sobre cerveja, muitas vezes sobre aquele rótulo que eu já tinha degustado, mas às vezes eu tinha que me basear no texto, né, que vinha da cervejaria, e nos textos concorrentes eu fazia aquele crivo, o que fazia sentido ou não, porque tem muita besteira escrita na internet também, né? Já peguei cerveja aí que tinha grapefruit, e no texto estava dizendo que tinha uva. Porque traduziram grape. É um fruto do grape. Do grape, Então eu tinha que ter esse crivo também. E aí a gente ia lançar uma cerveja que tinha nitrogênio. E era a primeira cerveja do Brasil com nitrogênio. E, cara, a única referência que eu tinha de cerveja com nitrogênio era a Guinness. Até então, ninguém tinha falado de invase direto na lata, não se falava ainda de equipamento para inserir nitrogênio na cerveja. Hoje em dia já é um assunto conhecido aí pela maioria dos cervejeiros. E aí, quando eu fui produzir o texto, eu perguntei para a cervejaria cadê o release, não tinha. Entrei no Instagram deles, no Facebook, também não tinha nada. Entrei no site, estava completamente desatualizado, não tinha nenhuma informação sobre a cerveja. Liguei, pedi um texto sobre ela, não tinha. Eu pensei, quer saber, eu vou me basear no estilo e vou falar que tem nitrogênio. Só que ao invés de só falar que tem nitrogênio, eu botei que tinha uma cápsula de nitrogênio. E aí, uma semana depois, quando chegou a cerveja para degustar, eu vi que não tinha cápsula. Aí, beleza, eu fui lá e corrigi a informação no site. Só que aí, quando eu fui ver todos os concorrentes e todos os blogs de cerveja estavam falando que tinha uma cápsula de nitrogênio dentro da cerveja. Você quase criou um novo produto. Cervejeiro, onde é que eu vou comprar essa cápsula? Onde é que tem? Acha isso aí para mim, por favor, né? Então, baseado no meu texto, influenciou o mercado inteiro. Pronto. Todas as mídias. Isso chama sacanagem, isso chama trollar, isso aí chama. Não, porque isso acontece mesmo. Os e-commerces de cerveja e as mídias, elas se baseiam em outros textos que estão disponíveis na internet. Então, se o nosso site estava dizendo, tinha aquele texto ali descritivo, era uma referência para o mercado. Então, todo mundo se baseou naquilo. Como não partiu uma informação oficial da cervejaria, todo mundo se baseou no meu texto que estava equivocado. Puxou no texto, né? Exatamente. E aí, como que eu ia comunicar ao mercado inteiro que estava errado? Não, acho que era mais fácil botar uma bolinha dentro da lata lá agora. Lá. Você ficou lá na linha de invase botando bolinha nas latas para o pessoal achar que era uma cápsula ali dentro. Lá. Boa. Então, no caso, essa gestão de crise tinha que partir da cervejaria. Mas, enfim, tudo isso teria sido evitado se o planejamento dessa produção tivesse sido alinhado com o setor de marketing. Né? Porque, cara, uma cerveja leva quanto tempo aí para ficar pronto?
3 semanas, um mês, às vezes mais de um mês, né? Tempo suficiente para a gente redigir um texto na release, produzir fotos, comunicar à imprensa, comunicar aos seus parceiros de venda, né, que eles precisam ter essa informação para colocar em... Agora mais do que nunca, né, que muita da venda está acontecendo online. Então é fundamental a gente ter esse alinhamento de informações, né? Agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Já te pediram para lançar uma cerveja que não deu muito certo e virou outro estilo? Se me pediram? Nunca aconteceu de você participar de um lançamento de uma cerveja, uma novidade, que na verdade, sei lá, uma Accidental Sour. Nova cerveja do BJCP. Vamos lançar uma sour. Por quê? Nunca pensamos nisso, né? Porque tem que ser sour. Azedou. Não, já vi. Inclusive, já vi adições de extratos na cerveja para tentar vou ter que fazer alguma coisa bacana. Uma fruit beer ficaria legal aqui, né? Colocar aqui uns chips de carvalho francês, né? Para ver se Meu dá uma Deus. melhorada. Deixa eu ver os comentários aqui. Ó, Gemil, sou fera na live. Valeu. Richard, 2 ídolos. Sou fã dos dois. Obrigada, Richard. Sou sua fã também. Pedro, minha micro produzia a média de 20 mil litros por mês. Passamos para 12 mil litros durante a pandemia e praticamente só vendemos o Growler, Santo Growler. Agora uma das grandes soluções está sendo o Growler mesmo, ou o Crowler, né? Engraçado que o Crowler voltou com tudo, porque não é de hoje, não é uma embalagem nova, mas no passado ela não pegou. Acho que em 2018, aí, quando a gente falava de Growler, eram pouquíssimas as cervejarias, brewpubs que adotaram o Crowler. Que, para quem não sabe, o Crowler é a lata que você invasa ali na hora, né? Faz o fechamento na hora. Mas agora está sendo muito discutida uma questão ambiental, né? Da gente evitar a geração de lixo através do PET. Então, tem cervejarias e brewpubs agora se preocupando em lançar esse delivery de chopp através do Crowler. Mas há controvérsias, né? Porque o PET em si, para garrafas ali, ele é muito reciclado. Né? O que não tem é a logística de trazer, né? É o hábito de trazer, mas ele é muito reciclado e valorizado, porque ele é barato para o cara que é o grande reciclador do Brasil, que é o catador. Então eu já vi caras comparando, que eu quero colocar o sol de vidro descartável e tal, em vez de um PET. Na verdade, o vidro é mais perdido e pior porque ele não é reaproveitado, ele é mais reciclável, mas é muito menos reciclado, porque o cara não quer catar vidro. Então o que acontece é que o volume de PET reciclado chega perto, entendeu? Quando ele é colocado ali, ele poderia chegar mais perto da lata, e não ser simplesmente abandonado, tal, né? Então é mais uma cultura também da gente reutilizar, e acho que as cervejarias, né, incentivarem também. Né? É viável também, nada contra latas, as latas e os crawlers também. Mas Sim. O crawler tem uma coisinha contra, ele é bem complicado porque não tem uma enchedorazinha bacana para ele. Eu já vi cervejarias perder imensos volumes assim, colocando em supermercado, estações de crawler e tudo bem, e o cara não sabia tirar, a temperatura estava fora, o cara despejava uma latinha e enchia outra. E aí perdia o gás da bebida, tal, desastre completo. Então, acho que isso que atrapalhou um pouquinho o crawler também, não foi a condição certa de enchimento, precisaria de uma enchedorazinha própria para ele, né? Como tem as pegas, né, as torneiras que tem para encher direto uma torneira de chopp, você hoje coloca, né, a torneira pegas lá e atarracha lá o petzinho, ele enche pressurizado, exatamente. Então, se houvesse um enchimentozinho desse, um bocalzinho para lata, a ideia de produto aí bacana. Já vou ligar pro engenheiro sócio meu lá. Toda vez que a gente conversa, tem alguma ideia de produto. Vou falar, vou encerrar a live aqui que tem um trabalho para fazer agora aqui de engenharia. Boa. Bacana. O Growler, ele acaba tendo uma eficiência melhor caso você tenha a enchedora de contrapressão, né? Mas tem muita gente que agora está se virando com o Growler por uma emergência e ainda não tem essa enchedora, então acaba tendo perda de produto também. Perde pouquinho, né? Perde um pouco da qualidade dele ali, né? E o crawler também, né? É a mesma coisa do crawler, né? Da lata. E aí, entrando em perda, eu acho legal a gente começar a falar das perdas dentro da cervejaria. Quando a gente fala de gestão financeira, tem muita gente que faz um planejamento focado só em aumentar o faturamento.
todas as reuniões que eu fui na vida, na época que eu dava consultoria, hoje em dia eu não faço mais consultoria, sempre as pessoas me pediam para aumentar o faturamento da cervejaria. E aí você olha, tá, eu aumentei o faturamento, mas se você tem um monte de custos operacionais que muitas vezes você não está utilizando bem ali os seus recursos, você não está tendo uma boa lucratividade. Não adianta entrar muito dinheiro, sair muito dinheiro, no fim das contas não sobrar nada para você, ou sobrar pouco. Né? Então, acho que a questão aí, quando a gente faz esse planejamento pensando em melhorar as finanças, a gente tem que olhar a lucratividade. Né? Muitas vezes a gente, mesmo sem aumentar o número de clientes, ou mesmo sem aumentar o ticket médio, que são duas métricas para a gente conseguir aumentar o faturamento, a gente consegue melhorar a lucratividade, se a gente consegue enxugar os nossos custos. E aí, Paulo, eu quero que você fale para a gente quais são as possibilidades de a gente melhorar a eficiência dentro de uma cervejaria e, assim, reduzindo os custos. Eu acho que o uso da matéria-prima aqui no Brasil ainda é muito, assim, deixado de lado, né? Então, hoje, que nem você falou, bom, falando de lucratividade, eu já vi casos que a cerveja, o cara vendendo a cerveja com prejuízo, né? E querendo vender mais, né? Só para assinar embaixo o que você falou sobre... O cara, não, vamos vender mais, precisa aumentar o faturamento. Não, você tem que diminuir o faturamento. No caso, você diminui seu prejuízo. E tudo que você está vendendo aqui está perdendo dinheiro. Já aconteceu o caso assim em consultoria que eu tive. Né? Então, você para de vender lá longe, lá que está tudo que você vende para aquele estado, está perdendo dinheiro. Ou para aquela rede de supermercados, entendeu? E aí vai, assim vai, né? Tem que ter esse tipo de gestão financeira da empresa também, né? Mas vindo para a produção, o que eu vejo ainda? Ainda existe muito... isso existe um pouco assim daquela aura, né? Do cara usar muito de tudo, muita matéria-prima e tal, e fazer aquela cerveja extrema, por exemplo. E eu vejo assim, essas cervejas extremas do Brasil com um excesso de perda, mas muito mais do que até o poderia ser. Sabe? O cara perdeu o dobro tem o dobro de perda em relação ao que ele poderia ter para fazer uma mesma cerveja extrema, por exemplo. Só por uma questão de estratégia, de dimensionamento de lote, de ocupação, né? Vou dar um pequeno exemplo assim, se o cara ocupa errado uma tina filter, ele põe uma carga imensa de malte por metro quadrado, e o rendimento e a eficiência dele vai lá para baixo. E isso é visto como uma coisa normal, né? O cara ter 60% de rendimento, 70%, falei, não, isso é muito anormal. Então, já vi outros caras espertos, outras cervejarias que mudaram suas tinas, construíram até uma nova tina filter para cervejas mais densas ali, e o cara voltou para 90%, 95% de eficiência. Numa Imperial Stout, numa Imperial IPA, entendeu? Então, isso é trabalhar de maneira inteligente. O cara consegue recuperar dinheiro que está vindo pelo ralo ali, né? E hoje eu vejo muita gente se jogando bastante dinheiro pelo ralo. Eficiências com aroma de lúpulo e tal. Mesmo nas cervejas extremas de lúpulo, a gente vê técnicas assim que poderiam ser, mesmo que você seja tradicional e tenha técnicas, né, sempre tem um cara que vai usar 20 gramas por litro de lúpulo e outro cara vai conseguir fazer o mesmo aroma usando melhores variedades e sem ter perda de cerveja com 15 gramas por litro de lúpulo. Aí é muito pouco, o cara está sendo 25% melhor do que o concorrente ali naquele insumo específico. Né? Então é um cara que no mínimo está ganhando muito mais dinheiro que o cara ali na frente. Né? Então, isso aí é muito pouco visto ainda, assim, né? No geral, né? Já se começa a ver, mas ainda tem muito que navegar aí. Acho que o tempo de produção é um fator também importante, né? Quando a gente fala de cervejas que tem adições, que tem envelhecimento em madeira, né? Sim. Por exemplo, se a gente consegue chegar... Claro que, falando de cerveja de fermentação mista, não tem jeito, né? Vai envelhecer lá no barril. Mas se você está falando aí de uma barley wine com adição de madeira e você faz uma boa utilização de chips, né, de dadinhos de madeira, já é uma das formas de a gente conseguir diminuir o tempo. Quanto menos tempo que a gente tem de produção, obviamente respeitando a qualidade, né, como diria lá a plaquinha da Candigão. Exatamente, né? O tempo não respeita o que é feito sem ele. Então, exatamente. Tem coisas que realmente precisa, né? E às vezes uma linha de produto, vamos lá, porque representa uma cervejaria Barley Wine, né? Representa aquele produto que às vezes ela vai só falar, poxa, aquela cervejaria, ela sabe produzir uma cerveja fabulosa. E ela não é, como você falou, a vaca leiteira da cervejaria. Mas ela diz para a cervejaria, esses caras sabem fazer cerveja. Você deu o exemplo da Baker, né? Quando tinha a linha Três Lobos, o pessoal começou a olhar a Baker de outra maneira. Pô, os caras sabem fazer cerveja. Né? Porque tinha lá Imperial Porter e Umburana, tinha um monte de coisas diferentes, falou que não é normal, e aquilo nunca foi carro-chefe.
em termos de venda, né? Uhum, Aquilo não deu, tinha lucratividade no produto, claro, mas nem era tanto o objetivo, né? Agora, eu uhum, vejo muitos que às vezes têm o objetivo na cerveja extrema e aí ainda lidam mal com ela, né? Como você falou, às vezes o cara precisa de 3 anos para levar, ele pode tirar em 2 anos, que seja, pode estar um bom resultado tão igual, se ele quer usar um pouco de tecnologia. Tá? A mesma coisa, né, uhum, vale para NEIPAs, vale para as IPAs em geral, cervejas muito lupuladas, etc., né? Para as uhum, Imperial Stout, cervejas mais densas, etc., né, onde o cara pode perder menos cerveja no processo, pode perder menos matéria-prima no processo de fabricar cerveja, né? E tudo, no invase também, né? Tem custos de invase também, o cara com mal cheio, garrafa que estoura, garrafa que enche a mais, né? O cara não cuida de um nível de enchimento, por exemplo, né? Ele está perdendo cerveja ali em cada garrafa ali, e às vezes mais do que ele imagina, uhum. né? É, com Então certeza. tem, Eu acho que tem outro fator aí que encarece a cerveja também, que muita gente não se dá conta, que é o próprio volume de produção. Né? Muita gente atribui o custo alto da cerveja artesanal somente aos tributos, e obviamente a gente tem tributos altíssimos, mas infelizmente não é da nossa alçada mudar isso ainda. Mas quando a gente fala aí de volume de produção, quanto mais a gente produz dentro de uma fábrica utilizando o mesmo espaço, o mesmo aluguel, os mesmos custos fixos, né, operacionais, com os mesmos funcionários, mais a gente consegue diluir esse custo. Né? Então, a própria produção cigana dentro da fábrica também já ajuda bastante a gente conseguir melhorar isso. Já vi fábricas que não produzem para ciganos simplesmente por uma questão assim, de concorrência. Eu acho que o mercado tem que ser mais colaborativo nesse sentido, né? Eu acho que é bom para todo mundo. Se você tem um espaço ocioso ali, né, você consegue. Tem vários modelos de parceria com ciganos, né? Desde do cigano comprar o fermentador e colocar lá, enfim. E a gente consegue diluir esses custos. Tem uma pergunta aqui da Anne Galdino, perguntando se ainda falta muita técnica no mercado. Acho que seria técnica de produção. O que você acha? eu acho que a gente está evoluindo num ritmo aceitável para o tanto que evoluiu o mercado, né? Se você vê o quanto de gente fazendo cerveja, de cervejaria surgindo, né, é até inevitável que surja gente tão capacitada em tão pouco tempo, né? Mas dentro do que a gente tem, eu acho que a gente foi um país que evoluiu bastante em técnica cervejeira, sabe? A gente tem escolas cervejeiras aí por aí, né, mais de uma, né, em todos os campos, né, de produção até marketing também, né, inclusive, né, Uhum. então Só isso, corrigindo, escolas cervejeiras é melhor de falar instituição de ensino cervejeiro, só para não instituição de parecer. ensino, para não ser as escolas cervejeiras, é verdade, Para não parecer que está falando que existe a escola que é cervejeira escola belga, brasileira. alemã, blá blá blá, esse tipo, né, tá bem. As Aham. instituições de ensino cervejeiras, né, que aumentaram, né, com o tempo. Eu acho que agora também está passando também por um período onde tem fornecedores de matéria-prima, insumo, de equipamentos já mais qualificados também do que tinha. Né? Então, nós estamos acompanhando. É que a base da pirâmide é muito grande, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem cara que está fazendo ainda no quintal e vendendo, muitas vezes até ilegal, né? A cerveja. Uhum. É uma loucura. Então, se contar todo esse pessoal da base ali da pirâmide, sim, falta capacitação técnica ainda bastante. Né? Mas Sim. chegaremos lá. O topo, por exemplo, tem medalhado aí com os melhores concursos do mundo ali, né? Gente que vem de fora e consegue ver a qualidade da nossa cerveja, né? Você mesmo teve contato com juízes aí estrangeiros, sabe que os caras, quando pegam alguns exemplares de algumas cervejarias, sabe que elas estão num nível acima já, né? Então, é um processo Uhum. natural. Aconteceu também nos Estados Unidos, vai acontecer aqui no Brasil também. Sim. Eu acho que o gap que existia entre as cervejas brasileiras e as importadas diminuiu bastante em alguns casos, alguns estilos, algumas cervejarias. Praticamente não existe esse gap, né? Mas eu acredito que existe muito ainda amadorismo no mercado de modo geral, não só em relação à produção, em alguns negócios cervejeiros, mas eu acho que é justamente a falta de conhecimento em relação à gestão do negócio como um todo. Gestão. Eu, Ah, eu sim. acho que o mercado que já evoluiu bastante nesse sentido, né? Já melhorou bastante. Eu vejo aí vários cases interessantes de branding bem feito, de uma boa equipe comercial, né? Um bom trabalho.
mas é um mercado muito jovem ainda nesse sentido, né? Ainda muito carente de informação e muito movido à paixão, né? E quando você tem uma pessoa apaixonada por cerveja, abrindo um negócio cervejeiro, seja cervejaria ou qualquer outro modelo de negócio, né, sem conhecimento de business, acaba que às vezes fica sem saber que tipo de produto lançar, como que deve ser o rótulo, como, onde vender, né? E aí no fim das contas tem essa questão aí de ter um alto faturamento, ou não tão alto assim, né? A gente está falando de cerveja No artesanal, caso. e uma baixa lucratividade. Tem uns comentários aí meio polêmicos falando que a união é uma coisa difícil nesse meio, existe a união até a página 3 após isso. Eu acho que realmente, além das tretas cervejeiras, né, que a gente tem aí, principalmente agora na pandemia, eu tenho visto realmente muitas cervejarias se preocupando em vender e muitas vezes não se preocupando, né, de ter essa união com os próprios pontos de venda, que são parceiros, como eu já comentei aqui. Mas ainda assim, comparando com outros mercados, se a gente olhar aí mercado de refrigerante, de moda e tal, é um mercado que a gente vê muito mais colaborativas, muito mais colaboração entre os negócios cervejeiros, inclusive entre cervejarias, né, como o projeto All Together aí. Eu acho que tem muita troca de conhecimento. Quando você faz uma cerveja colaborativa, você tá uma marca divulgando a outra, você está trocando know-how, né? Às vezes uma cervejaria é muito boa em cervejas lupuladas, a outra é muito boa em cervejas ácidas, e aí resolvem fazer uma receita nova juntos e tem essa troca de conhecimento. Eu vejo muito donos de cervejarias conversando, discutindo sobre os bastidores dos negócios, né? O que deu certo, o que não deu, um passando ideia para o outro. Então, eu acredito que, sim, existe um lado de desunião, como existe em qualquer mercado onde a gente tem concorrência. A gente não está falando aqui somente de amizade, né? Existe uma concorrência, óbvio, mas quando a gente fala de união, é mais nesse sentido de quem é realmente apaixonado por cerveja quer ver o mercado crescer, né? A gente quer fomentar o mercado, e isso é uma forma da gente se unir, né? Onde a grande maioria ainda vê que, né, o que a gente, o share todo de uma parte de craft, de artesanal, ainda é muito pequenininho. Né? Então, todos têm muito a acrescentar. Então, o colaborativo aqui ajuda a colaboração mútua ajuda muita gente a evoluir. Eu vejo nos grupos aí técnicos, pelo menos de cervejaria, muita colaboração. O cara passar o fornecedor de um negócio que está mais barato, entendeu? De eles Exatamente. discutirem matéria-prima, vamos tentar esse fornecedor, o que vocês acharam desse malte? E é super aberto, assim, né, com grande Uhum. resposta ali. Isso você não vê em alguns setores, e também parte das pessoas desse setor também, às vezes, curiosamente, às vezes vieram de outros setores, como, né, você citou refrigerante, mas tem outros também, que o cara, ele quer se isolar e ainda quer um segredo, não conta nada para ninguém, não quero trazer nenhum cigano, eu quero fechar aqui e acabou, né? Vai ter que fazer nosso e pronto, né? Então não tem essa colaboração. Então existe isso também, mas num grau muito menor do que em outros setores, né? Uhum. Exatamente, como você comentou aí de falar de fornecedor, nos meus grupos de alunos sempre alguém pergunta assim, alguém conhece o fornecedor de growler PET? Aí alguém vai lá e recomenda. Aí daqui a pouco outro, alguém tem fornecedor de abridor de garrafa, outro vai lá e recomenda. É um tentando ajudar o outro. É claro que não é todo mundo que é assim, né? Mas estou falando de uma característica geral do mercado. Esse é um belo exemplo. O Grauler Pet faltou. Eu não vi um cara É, falando, não mencionando para o cara, não, né? Porque o cara podia falar, vou sacar que o Grauler Pet vai acabar. Né? é. Então eu não vou falar quem é o cara, porque quero o volume todo para mim. Pode até ter tido um outro que fez isso, mas surgiram inúmeros fornecedores aí de última hora e sempre foram compartilhados. Né? Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui da cerveja moderna. O modelo Brewpub é interessante para investir? Vale a pena? Eu vou dar minha visão, eu vou pedir para você dar a sua também. Eu acho Uhum. que vale a pena porque por dois motivos. Um, que você está vendendo direto para o consumidor final, então a sua margem de lucro é maior. Você consegue ter uma precificação interessante no sentido de ter um preço competitivo, né? Tirando essa parte aí da distribuição, que é um alto custo para a venda de cerveja. E segundo, que você não tem venda só de cerveja, você está vendendo ali coquetéis, destilados, comida, né? Então, tudo que envolve a experiência ali do brewpub, né, de um bar, você acaba ganhando também. Então, você tem
um investimento mais baixo do que uma fábrica maior de cerveja e tem essa venda direta para o consumidor final. O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, e além acrescentar ainda né, que o fator de impostos, né? Porque para você num Brewpub, você faz, que hoje é crucial, a venda direta, né? Você não paga a substituição tributária. Né? Então, todo mundo andando direitinho na linha, o cara que está no Brewpub, ele tem essa grande vantagem em relação a não ter o imposto, né, o ICMS de substituição tributária. Então, a venda direta ao consumidor fica muito mais em conta para ele. Né? Então, é mais um Uhum. fator ainda para colocar no negócio. Investimento é mais barato mesmo, né? A gente, por exemplo, a gente tem tido muita procura, né, na fábrica de equipamentos agora para brewpubs. Nós temos alguns já para inaugurar ali, inclusive aí no Rio de Janeiro também. Uhum. E Pode vai contar? ser. Conta então, pode, claro, pode sim. A Né, vai marmota. ser. Isso, a Marmota vai estar com um brewpub aí em breve, né? Não sei se vocês vão ficar bravos, né, que eu contei, que nós contamos, mas enfim, pode contar sim. E aí é equipamento nosso lá, e você vê, é elétrico também, né? Então a gente está investindo também o cara não precisa ter caldeira, o investimento fica muito mais baixo, né? Então a gente conseguiu equipamentos de qualidade, tem mais alguns equipamentos também bacanas por aí, nessa mesma linha, mas o cara consegue num custo realmente mais baixo botar o seu negócio funcionando lá. Uhum. Né? Tem um comentário aqui do Cerveja em Prosa. A colaboração é ligar pro Paulo sobre um problemão e ele atender com toda a paciência do mundo. Bem sua cara mesmo. Eu procuro sempre atender todo mundo, né? Até, às vezes a gente está meio atarefado de tempo, fica mais alguns dias sem falar com a pessoa e tal, mas geralmente eu procuro atender sim. Ou seja, agora como não recebo mais na consultoria, só consultoria de graça agora aqui. Exatamente. Nossa, o que eu Agora as mais consultorias faço é são isso. todas de graça. Vamos abrir um serviço de mentoria online. Não, pelo amor de Deus. A pessoa você fica lá no minuto a minuto, né? Toca o telefone É, ali. não. Não, Eu não consigo mais dar é, consultoria. você não Não, faria isso, não né? é minha vibe. Não. Eu É, gosto de dar aula, de ensinar e tenho o maior prazer em ajudar os alunos contribuindo com ideias. Eu não tenho mais esse interesse de dar consultoria. Eu sempre indico os meus alunos para darem consultoria quando alguém me pede. é. Eu acabo ajudando, assim, e agora minha vibe está muito para equipamento, tô curtindo demais fabricar coisa bacana, nova, assim, no mercado, assim, e justamente para aumentar a eficiência, né? Falando um pouquinho da eficiência das cervejarias, né? De procurar ter essa melhoria em cervejaria, e o que a gente faz é uma consultoria meio automática, né? Porque eu não consigo ficar calado. Então, eu estou vendendo equipamento para um cara, você acaba dando um auxílio também na dimensionar utilidades, dimensionar, né, layout, etc., né? Pela experiência que a gente tem. Mas por aí, né? Mas assim, ficar lá direto na consultoria ali, não envelhecerei mais fazendo consultorias assim no campo, assim, tanto assim, espero. Uhum. Eu Vou vou criar puxar uns uma pergunta umpa-lumpas, né? aqui. Temos que criar uns umpa-lumpas agora para fazer consultorias. Boa. Eu puxei uma pergunta aí para você sobre a pandemia, né? O que mudou na gestão de estoque das microcervejarias? Ah, totalmente, né? Porque como no primeiro momento, né, teve o desespero da cerveja vencer, né, estragar, até mesmo nos tanques, né? Então, teve sérias medidas ali nos primeiros meses, principalmente, né? Tava aquele estocão, né, alto ali para muita gente teve que correr para engarrafar mesmo e pasteurizar, outros mantê-la bem fria antes de filtrar. Teve inúmeras estratégias, já teve lives assim que eu até comentei isso com outras, não sei se foi uma live com o Barufa, lá foi na própria É, escola superior de cerveja de malte. Eu você comentei fez sobre uma esses pela assuntos. Bracerva, né? E uma pela Escola Superior de Cerveja de Isso, Malte, é falando sobre verdade. isso. Nós É, tocamos até nesse assunto, né? É verdade. Toquei nesse assunto ficaram com o pessoal. gravadas? Ah, não me lembro, Érica. Não sei se Eu acho estão que aí ficaram gravadas. sim. É possível que esteja no Depois. perfil, tenha no perfil deles, né? Mas sim, teve que ter uma gestão grande, né, do estoque do produto que é, vamos dizer, entre aspas, é perecível, né? Então, isso foi o crítico no momento. Agora, para quem soube, né, já lidar com essa fase crítica, já estamos numa fase que o cara já produz, né, mais ou menos como está a saída dele e tal, já equalizou um pouco mais os custos aí, quem conseguiu passar bem por isso, né? Na Uhum. retomada, eu vendo também o cara tem que ver como é que ele vai fazer na hora que, não sei, não acredito que vai ter uma disparada assim, não sei o que você acha, mas Eu acho que vai ser gradual, um aumento é gradual. gradual, né? Então vai ser mais fácil a volta aqui do que foi a parada, né? Sim.
Me fala rapidamente algumas medidas em relação a estoque parado, né? Diferença de um estilo para o outro, o que pode ser feito para a gente não perder essa cerveja? Geralmente o que mais é feito é assim, a pessoa que tinha estoque de cervejas, por exemplo, processos em maturação, é recomendável que a cerveja fique lá maturando. Ela tem a presença da levedura, está mais segura, né, contra qualquer risco microbiológico. Né? Se a cerveja é uma cerveja filtrada e você já filtra a cerveja e vai para um tanque, mantendo ela gelada, começa também ainda funciona, mas você tem um risco aí de começar a ter alguma oxidação, principalmente com os filtros aí que tem por aí, então geralmente recomendei a pessoa guardar ela maturada e filtrando à medida do que vai precisando. Né? E aí quem tinha já uma estabilidade biológica, digamos assim, já não tão boa, né, de histórico e tal, aí a solução, se o cara tinha né, garrafa e pasteurizador, era mesmo engarrafar e pasteurizar, tentar manter no warehouse o mais fresquinho possível, que tivesse ali com todo cuidado aí, com oxidação e tal, antes, né, do enchimento, e tentar manter o estoque ali, né, um cobertor curto ali, tentar cobrir uma ponta ou outra, né. É isso. Uhum. Estoques de malte, né, realmente tem que né, proteger de umidade, etc. Então, algumas medidas ali dentro da própria matérias-primas, né, lúpulo bem gelado, o mais gelado possível, né? Uhum. O Levedura, lúpulo e levedura, como são refrigerados, acho que é um pouco menos problemático do que o malte, né? perde um pouquinho mais de viabilidade, perde um pouquinho de aroma e tal, mas você também pode abaixar um pouco a temperatura, pode guardar, não na levedura, né, mas no lúpulo pode chegar até temperaturas de congelamento ali, sem problema, né? Então, isso aí, Uhum. algumas dessas medidas foram tomadas aí pelas cervejarias, podem ser tomadas ainda. Sim. Agora, quem não tomou até agora uma medida dessa já está um pouquinho tarde demais, já. São 3 meses aí já, né? Nossa, tinha tanta coisa para falar e acabou que a gente falou tanto de venda, de venda e acabei não falando tanto de gestão, né? Mas vou tentar puxar algumas coisas aqui. A gente falou um pouco de gestão de estoque, né? E falando de gestão de estoque, é super importante. Uma coisa simples que muita gente deixa de fazer é a conferência dos insumos quando eles chegam na fábrica. Tem gente que olha a nota fiscal, só confere se a nota fiscal tá ok e libera o entregador. E aí, quando vai ver, às vezes a varietal do lúpulo é diferente, às vezes a quantidade que veio é diferente. E daqui a pouco você vai ter que mudar a sua receita ou mudar a sua estratégia de lançamento É por um causa de outro uma... caso, além do acidente Sour, né, para lançamentos de novos produtos emergenciais, né? Exatamente. Eu já vi acontecer algumas vezes. Mais de uma vez. É um erro comum. Então tem essa questão de controlar bem o estoque, de saber qual é o tempo que vai chegar, que vai levar para chegar cada insumo, né? Para a gente fazer um bom planejamento da produção, como você falou aí no início. Em relação ao planejamento financeiro, é super importante a gente fazer um bom fluxo de caixa, né? Porque às vezes você tem fornecedores que não te dão prazos muito altos, mas para você ter a produção, mas o giro daquele produto, você vai levar aí um tempo para receber, né? Você vai produzir, leva o quê? Um mês, às vezes mais. Até receber por essa cerveja, bota aí mais 2 meses. E às vezes você teve que pagar o fornecedor em 21 dias. Né? Então, às vezes, por uma má gestão aí de fluxo de caixa, a gente consegue ficar completamente zerado, né? Tem que ter capital de giro, tem que ter esse controle aí de entradas, né, e saídas, antes, inclusive, de ter novas ideias, porque às vezes o marketing também vem com as ideias mirabolantes, vamos fazer tal ação, fazer isso, fazer aquilo, e não pensa que tem que ter também esse caixa específico para fazer esse controle da produção. Então, isso também tem que ser alinhado. Falando de gestão de pessoas, é super importante também a gente saber, né, quais são as funções que são fundamentais, que são cruciais para o sucesso da cervejaria e pensar quais são as habilidades específicas que cada profissional vai ter para fazer aquilo de uma forma otimizada. Né? Porque eu vejo muito também em microcervejarias, como a gente tem equipes muito enxutas, né? Às vezes, ao invés de terceirizar serviços, querem deixar tudo dentro da cervejaria. Aí vai uma equipe ali pequenininha, né, de 4, 5 pessoas para fazer de tudo. E aí a gente fica que nem um pato. O pato sabe nadar, sabe andar, sabe voar, mas não faz Tudo nada bem. mal. Exatamente. Então, às vezes, ao invés de pagar um salário para uma pessoa fazer tudo relacionado ao marketing, pode ser melhor ter uma pessoa focada em trade, uma outra pessoa focada em mídias sociais, uma outra em assessoria, de forma terceirizada.
né? Você terceirizando os serviços, você consegue ter uma contratação PJ, às vezes, muito mais barata do que seria manter um funcionário, né? E você tem uma pessoa que está dedicada àquilo e a maior expertise dela é fazer aquilo, né? A pessoa de mídias sociais vai ter ali um conhecimento específico, né? De métricas, de CRM social, essa interação com o público, né? De fazer anúncios. A pessoa de assessoria, ela vai ter relacionamento ali com as mídias. A pessoa de trade, ela vai ter relacionamentos com os pontos de venda e ela pode ter um fixo, mas uma comissão que estimule ela a fazer um melhor trabalho de trade, né, um comercial, onde no fim das contas não vai ficar mais pesado para a cervejaria do que ter uma pessoa física, ou até fica um pouco mais, só que o resultado de vendas que você vai ter vai ser tão maior que vai compensar muito mais ter esse investimentozinho a mais. Né? Então, a gente precisa olhar também essa questão das contratações com um pouco mais de carinho. Agora, vou devolver a pergunta. Você perguntou da área técnica das cervejarias. E a área, então, de pessoal aí, nesse campo que você falou, como é que está? Como é que está? Em que sentido? Em relação, né, As você perguntou contratações? sobre não, a qualidade técnica realmente aí dos serviços, né, que as cervejarias estão utilizando. Ah, você me perguntou da qualidade dos cervejeiros, agora eu vou perguntar da qualidade dos marqueteiros. Pronto. Pô, Não, essas saias justas não foram combinadas, não, viu, pessoal? Foi mesmo sacanagem não, mesmo um não. com o outro aqui. Não, é isso. Eu acho que quando a cervejaria faz uma contratação de pessoas que são especializadas nisso, eu acho que sim, tem pessoas aí fazendo um trabalho bem bacana. Né? Inclusive, sommeliers de cerveja que estão se especializando em mídias sociais, né? A gente vê aí, por exemplo, a Rafa de Conte está fazendo administração de mídias sociais, a Bricolares, a Bia Morim. Né? A formação original delas não é em marketing, mas elas são pessoas que entendem do mercado, que sabem o vocabulário cervejeiro e que estão estudando já há um tempo mídias sociais e são aptas para gerenciar uma mídia social de uma cervejaria. Ou seja, está que nem os cervejeiros, né? Todo mundo, né, entrando no mercado e aprendendo, né, à medida que está crescendo o mercado também, né? Sim, já tem um tempo que elas estão focando nisso. Assim, não, digo Agora, assim, se não você... só, não elas, assim, a massa que tem, nós estamos com 1000 Sim, cervejarias, né? Todo sim. mundo, de qualquer jeito, tem algum serviço ali, alguma coisa relacionada a uma pessoa. A Tá Native é um crescendo. pessoal que está aprendendo, né? Não estou falando esse pessoal que já está com tanta experiência, assim como você mencionou, mas assim, Sim. também, vamos Meus dizer, na próprios base, alunos... né? No geral, assim, espalhado pelo mercado todo, né? Sim. Também Meus próprios acredito que... alunos, muitas vezes tem gente que faz os cursos de marketing cervejeiro, que já tem uma formação em marketing, um jornalismo, uma publicidade, faz para entender mais das relações específicas do mercado cervejeiro e passa a dar consultoria para o mercado. Então, acho que são pessoas que têm esse conhecimento técnico para isso. Agora, quando você contrata simplesmente uma empresa que administra mídias sociais, ou que dá consultoria de marketing para todos os mercados, ou seja, uma empresa generalista que não é especializada, aí sim eu acho que você corre um risco de fazer um trabalho muitas vezes equivocado, porque a gente tem coisas muito específicas dentro do mercado, desde comportamento de consumo, até vocabulário, até um copo sujo, né? Um copo com bolinhas, que a pessoa que não entende de cerveja vai fazer esse equívoco, né? Então é super importante sim a gente ter essa qualificação e eu acredito que já cresceu bastante a quantidade e qualidade aí de profissionais para atender o mercado e eu acho que ainda vai crescer ainda mais. Agora que eu tenho os cursos online também do marketing cervejeiro, cada vez está formando novas pessoas, né? Para fazer isso. A gente tem 1 minuto para se despedir. A gente acabou devaneando um pouco. Então, pessoal, eu quero agradecer demais quem assistiu até aqui. Continue acompanhando os conteúdos da Revista da Cerveja. Amanhã vai ter outra live aqui também no perfil da revista. Eu vou estar aqui a cada 15 dias produzindo novos conteúdos, sempre trazendo convidados para a gente discutir assuntos relacionados a marketing. Acompanhe o trabalho do Paulo Schiavetto. Super obrigada, Paulo, por ter aceitado o convite. E Eu que só deixar um agradeço, né? recadinho final, que agora a gente está com um projeto novo, que é um curso de eficiência em processos cervejeiros. Dá uma conferida no site do Marketing Cervejeiro, quem tiver interesse, que a gente vai transformar, né, em EAD esse curso que foca em melhorar a eficiência, melhorar a lucratividade e a produtividade das cervejarias. Então, Paulo, dá um tchauzinho para o pessoal. Tchau, galera. Então, valeu o papo, valeu, Érica. Live super bacana, super leve, assim. Falamos
Foi bem bacana de participar. E estamos aí nesse projeto novo ali, juntos ali. Esperamos vocês aí participar, dar uma olhada lá, né, nos nossos sites ali, que tem bastante detalhe legal e espero ver vocês nas aulas em breve aí. Tá bom? É isso Abraço ao aí. pessoal da Revista da Cerveja, né, que me recebeu aí também. Tá joia? Valeu. Vamos fazer outras lives depois, que a gente tem muita coisa para falar. Show. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau.